Fala aí, galerinha do AMEC, tudo bem? Professora Diana Faustino, tá certo? Mais uma vez na área, tá? E dessa vez para falar sobre história. Então, dessa vez, os senhores estarão comigo na disciplina de história. Vem comigo, vem! Salve, salve, galera! Tudo bem, né? Vamos dar início então à nossa aula, tá? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Estamos falando aí do ano de 1800. Nas nossas últimas aulas falamos aí um pouquinho sobre a era napoleônica, né? Sobre como Napoleão ele assume o trono, né? Tem aí o seu domínio por todo o território da Europa. E tem também a sua queda, a sua derrocata, né? Esse foi aí um dos nossos últimos assuntos, certo? Então, o assunto de hoje ele vai dar aí continuidade, porque os senhores lembram quem foi a única nação que conseguiu aí passar a perna no Napoleão? A única nação que conseguiu fazer isso foi Portugal, tá certo? Justo Portugal. Portugal que vai ter aí um príncipe regente, o Dom João. Príncipe, professora, sim, tá? Porque nesse período a Maria Louca, né, a sua mãe, ela ainda estava viva, tá certo? Mas aí devido a um conjunto de médicos atestarem a doença mental da Maria Louca, né, da Maria I, o Dom João aí é meio que forçado a assumir o trono, tá? Lembram também que nós falamos que ele era meio que do tipo anglutão, gostava de comer muito, era muito medroso, era um rei bastante inseguro, passava horas e horas, né, debatendo um assunto aí com os seus ministros e não conseguia resolver absolutamente nada. Mas com esse jeitinho aí, todo assustado, ele conseguiu, senhores, levar o Napoleão Bonaparte, tá certo? E seus 40.000 homens em banho-maria, tá? Ele começa a agradar tanto do lado da Inglaterra, né? Aí a eterna inimiga francesa, na verdade inimiga de Napoleão, digamos assim. Porque foi a nação que Napoleão não conseguiu conquistar. Então, por essa razão, ela era aí sua mais forte inimiga, já que ele queria conquistar todo o comércio que a Inglaterra dominava. Então, tem toda essa situação. Certo, senhores? Dom João, ele tanto agradava a Inglaterra, como agradava aí, tá? A França, e ficava nessa disputa entre ingleses e franceses, só que ele sofria pressão de ambos os lados. Ele dizia ele sofria as seguintes pressões, tá certo? Napoleão ameaçando invadi-lo, a Inglaterra ameaçando invadi-lo, e ele simplesmente dizendo que iria apoiar a Inglaterra quando era conveniente a ele, ou que iria apoiar a França quando era conveniente a ele, e ficava nessa jogatela, tá certo? Então Dom João vai ser aí um dos reis que vai ser considerado mais inteligente da história. Por quê? Porque Dom João ele sai de Portugal
com toda a sua corte e vai para onde? Para a sua maior colônia, o Brasil, que ficava muito distante das possibilidades de invasão de Napoleão. Dom João vai sair aí de Portugal com a ajuda das tropas inglesas, tá? Os ingleses que vão dominar os mares nessa época, certo? Então, assim, Napoleão, através do bloqueio continental que ele estabeleceu por toda a Europa, ele meio que forçou, não meio, completamente, forçou aí as nações a apoiá-lo. Ele destituía os reis dessas nações e assumia o seu poder como imperador. Aquele que não aceitasse aí sua ascensão ao trono, é claro, sairia do caminho. Vocês não sabem como, né? Então, iria acontecer bastante isso. E o ano de 1800... um período muito forte no Brasil. Por quê? Porque vai mudar muita configuração dentro do território brasileiro. Quando a família de Dom João vem para cá, juntamente com ele, vai mudar toda uma conjuntura, tá? Mas vocês devem estar se perguntando, professora, como isso aconteceu? Porque no mundo globalizado hoje nós temos aí os navios muito rápidos, né? Os cruzeiros extremamente confortáveis, nós temos os aviões, nós temos meios de transporte que são aí bastante rápidos e tal. Eles levaram em média 3 meses, senhores, para atravessar o Atlântico. Quando eles saem de Portugal, eles saem muito às pressas. Muito às pressas. As coisas dos castelos, porque Dom João morava em um castelo, sua esposa e a mãe moravam em um outro castelo, que ficava em média aí a 16 quilômetros de distância, porque o camarada, ele não gostava de muita gente perto dele, tipo, ele morava praticamente em um castelo sozinho. Ele e os seus empregados, eram os seus súditos, digamos assim, tá? Então ele era meio que assim. Então, quando houve a decisão da saída da corte portuguesa de Portugal, porque quando você muda uma corte, você está levando aí contadores, você está levando todo o dinheiro, tá certo, daquela nação. Então Dom João não saiu de lá deixando as riquezas de Portugal, que já não eram muitas, mas ele não ia deixar o pouco que tinha para Napoleão tomar posse, tá? Então ele pega, raspa, né, os cofres portugueses, bota consigo nos navios e vem para o Brasil. Então vejam como foi que aconteceu, né, lá em Portugal. Eles pegaram, tá, encheram várias carruagens com várias pessoas e seus utensílios aí, o que deu para embalar, né, as cerâmicas, os porcelanatos, talheres, vestidos das senhoras e tal. Então eles conseguiram, o que eles conseguiram ao máximo armazenar, puseram nas carroças, das carroças foram até o porto de Lisboa. Então, de lá vieram para o Brasil. Agora, imaginem, numa época de muita chuva, tava um lamaçal danado lá em Portugal, na região onde eles estavam. Então, assim, foi algo muito conturbado, tá? Mas aí, quando vem para cá, vai acontecer umas mudanças bem interessantes. A primeira mudança vai ser a mudança da capital. A capital, que era Salvador até então, vai ser transferida para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro começa a se preparar para receber a corte portuguesa, né? E onde o rei está,
o imperador nesse caso, porque ele vai ter mais de uma nação, né? O Brasil ainda não vai ser independente, tá? Mas vai começar os seus primeiros sinais a partir daí, porque Dom João vai começar a estruturar o Brasil, não com as melhores qualidades, é claro, mas aí ele vai organizar o Brasil para que ele possa viver refugiado de Napoleão, das invasões. Enquanto Napoleão for uma ameaça, Dom João vai estar no Brasil. E para estar no Brasil, né, ele precisou tomar algumas medidas para que começasse, né, a ter uma vida aí um tanto quanto confortável. Então a primeira medida que ele toma seria aí a abertura dos portos, como vocês podem ver aí na imagem, às nações amigas, tá certo? Uma outra medida tomada foi a criação do Banco do Brasil para guardar aí os tesouros, né? Muitos recursos minerais, o ouro, por exemplo, foi extraído e guardado no Banco do Brasil, que vinga até hoje. Como ele era muito assíduo às leituras, era um cara muito intelectual, foi criada uma biblioteca lá no Rio de Janeiro. Também foi criado a escola militar, tá? Que vai ser muito importante para a proteção do território. Então veja como o cara começava a sacar das coisas, precisava proteger o seu território. Então ele não só criou a escola militar, né, que corresponde aí aos militares terrestres, como também aí a escola da marinha, né, para a questão das navegações e numa questão de própria defesa ou de fuga. Além disso, ele criou aí dois hospitais, tá, voltados a escolas de medicina, como áreas experimentais no período imperial. Além disso, né, leitor assíduo, ele era aí muito culto. Então foi criado também o Centro de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde havia aí shows, peças teatrais, musicais e etc. Mas o Rio precisava de um espaço bonito, né? Um espaço onde as pessoas pudessem passear. Então foi criado o Jardim Botânico, onde vocês veem aí muitas palmeiras imperiais, né? Que vai mostrar o poderio da época. Me despeço de vocês, tá? Até a próxima semana. Foi muito bom estar com os senhores. Próxima semana tem mais e um pouco mais detalhado. Acredito que o vídeo da próxima semana ele vai ser um pouquinho mais prolongado, porque história sem falar não é história, tá? Então assim, é bastante extenso. Senhores, deixarei uma atividade descrita e anexada junto a este vídeo para que os senhores possam responder, tá? Os senhores têm até a próxima semana para me entregar, mas não esqueçam, porque eu irei cobrar e vou fazer uma relação daqueles que estão me entregando ou não as atividades. Ainda não tem uma participação assídua do 8º ano. Então, 8º ano, vamos participar, hein? Vamos deixar de preguiça, vamos retomar nossas atividades. Se Deus quiser, breve estaremos aí com as aulas presenciais. Então, vamos lá. Essas aulas virtuais, elas não serão aí à toa, nem jogadas fora, não. Elas serão cobradas dos senhores, tá? Então, vamos embora, arregaçar essas mangas, deixar de preguiça e assistir as videoaulas e responder às atividades. Um beijão para vocês, até mais, fiquem com Deus, tchau!